Olá, começa agora o JR Entrevista. Aqui com a gente o deputado federal Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal. Depois da vitória de Arthur Lira para a presidência da Câmara sobre o candidato apoiado por Rodrigo Maia, Baleia Rossi, as forças começam a se reorganizar na Câmara dos Deputados. Muito obrigado pela presença do senhor aqui com a gente, deputado. Eu queria falar exatamente sobre essa reorganização. Como o senhor vê a nova mesa da Câmara dos Deputados? Olá a todos, é um prazer, Yuri, estar aqui com você, Renata, muito obrigado pelo convite. Essa é uma mesa atípica, né? Uma mesa, na verdade, que nunca ocorreu, com tantas mulheres presentes, com tantos governistas presentes nessa mesa. E nós tivemos até o prazer de eleger uma mulher negra do Republicanos, que é a Rosângela Gomes, que além de tudo é cristã. Então você tem já uma noção de como serão tratadas as pautas. Certamente será um ambiente muito mais favorável para que o governo federal possa emplacar os seus projetos, as suas reformas, e tanto que nós ainda não tínhamos recebido, nos últimos 2 anos, nenhuma agenda legislativa por parte do Palácio, e hoje recebemos uma agenda completíssima, incluindo no primeiro ponto a reforma tributária, e aí vem seguindo com vários assuntos importantíssimos. O item 3, por exemplo, é a privatização da Eletrobras. Então nós temos uma agenda bem rica de assuntos, e alguns polêmicos, outros nem tanto, mas seria quase impossível cumprir metade dessa agenda se ele não tivesse uma mesa diretora que ele pode contar aí com sua grande maioria aliados do governo, né? Deputado, eu depois quero saber todos os pontos aí dessa agenda. Podemos ver juntos. Isso, mas é uma agenda bem otimista. A gente teve uma vitória que foi uma vitória acachapante do Arthur Lira, 302 votos. Isso significa que a vida do presidente Jair Bolsonaro vai ficar mais fácil ou cada coisa no seu tempo? E primeiro ali foi a vitória do Lira, depois tem que começar outras negociações. Bom, essa resposta é até prazerosa de dar, porque eu consigo ser imparcial nela. Não significa que a vida do presidente vai se tornar melhor, até porque agora ele não tem mais a desculpa, né? Ninguém pode mais usar a desculpa de que o parlamento não está alinhado com a agenda do presidente da República. Então tem que dar certo. E para dar certo, vai ter que existir uma colaboração muito maior do que já existiu até agora na relação entre o Palácio e os parlamentares. Relação essa que foi muito bem construída nessa eleição do presidente Arthur, e basta manter. Os parlamentares foram recebidos pelo presidente, a agenda legislativa foi tratada com o Palácio, com o ministro Ramos, que teve uma atenção e um papel primordial nessa vitória, porque muitos não tinham uma boa relação com o governo, passaram a discutir, e a grande maioria dos deputados querem atenção. Eu escuto muito, toma lá da cá, essa conversa, que é uma conversa totalmente fora de conjectura, não existe isso. Mas o que seria essa atenção? É a distribuição de emenda parlamentar? Mais do que isso. Essa atenção eu tenho uma escola para ser reformada no meu bairro e não tenho recurso para reformá-la. Procuro o governo, não tem dinheiro. Procuro o ministério, diz que não tem verba. Eu preciso que vocês me deem uma força. E aí a famosa emenda se transforma de forma sorrateira em dinheiro. E não é dinheiro, é a forma de uma escola que a população está pedindo, é a forma de um hospital que a população está carente, precisando de um hospital. É asfaltamento de um local onde você tem poças de lama, com ratos, com sujeira, que se você passa um sistema de esgoto, um asfalto naquele local, você mata com toda a necessidade carente daquela população. Mas foi prometido isso, deputado? Não é prometido, o parlamentar foi atendido. Isso aqui é importante, porque muitas vezes o parlamentar compreende das dificuldades e as impossibilidades naquele momento. Por exemplo, ninguém recebeu emenda, não tem como receber. Nós não votamos a LDO, não tem orçamento. Então, olha que coisa interessante. Falou-se tanto num assunto que o governo não tem como entregar. Mas a atenção foi mais do que suficiente para conquistar os parlamentares, que é o que eu sempre defendi. O presidente Bolsonaro precisa dar atenção para os parlamentares e através dos seus representantes, seus ministros da Casa Civil, né, os seus representantes precisam escutar os parlamentares, montar uma agenda legislativa que atenda os anseios desses parlamentares para tê-los como aliados. Aliados em reformas como a reforma tributária, aliados para fazer o presidente da Câmara, aliados para fazer uma reforma administrativa, aliados para aprovar uma PEC emergencial. Eles só querem atenção, em sua grande maioria. É claro que cada um com o seu devido interesse. Quem está em Manaus queria respirador de atenção. O governo fez um movimento tão grande que o próprio governador admitiu que o seu governo federal estavam perdidos, que houve um erro lá na gestão em Manaus, e não um erro do governo federal. Então, esse tipo de atenção foi o que conquistou o Marcelo Ramos, que tem uma pauta muito mais de esquerda, centro-esquerda,
né? E certamente não tem nada para falar hoje do Palácio, que recebeu a atenção devida. Ligava para o ministro da Saúde, ele estava do meu lado, fazendo campanha junto comigo, rodando o Brasil. Ligava, o ministro atendia ele na hora. Ele ligava para a Casa Civil, atendiam ele na hora. Quero um avião, preciso de um local em São Paulo para entregar respirador de doação e tudo. Ele foi um grande articulador como parlamentar. Trabalhou mais do que o governo talvez teria conseguido se fosse sozinho. Então, esse alinhamento entre parlamentares e o governo vai transformar um governo num governo muito mais forte. E certamente foi o que fez uma vitória tão expressiva de 302 votos a 145. Agora, o senhor é do partido do agora ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e que durante esse período, esses 2 anos de gestão Bolsonaro, não fez bem uma oposição ao governo. O que o governo mandou, principalmente de pautas econômicas, a casa acabou, né, dando o encaminhamento necessário. Algumas coisas simplesmente não vieram do Palácio do Planalto para serem discutidas na Câmara. O que muda agora na gestão Arthur Lira em relação a essa gestão que tivemos até o momento de Rodrigo Maia? Bom, eu penso assim, o Rodrigo Maia não sai tão pequeno quanto muitos falam. Acho que foi um erro. Rodrigo Maia deu não só para os parlamentares, mas para o Brasil, muita autonomia. Você tem um orçamento impositivo, algo que não existia. Quer dizer, você tem a garantia de que os parlamentares do Estado, seja ele pequenininho ou grande, vão ter verbas para poder investir em escolas, hospitais, em reformas, em manutenção da sociedade. Isso aconteceu na gestão de Rodrigo Maia. Você teve a PEC da Previdência, que era algo que na legislatura passada tentaram e perderam. Bolsonaro já entrou na agenda dele querendo emplacar isso e com o apoio de Rodrigo Maia ele aprovou. Só que o que acontece? Tudo foi antes da pandemia. Na pandemia, fica visível um racha entre Rodrigo Maia e o presidente da República, causando um dano irreparável, um ano perdido de projetos de economia. Por quê? Porque o Rodrigo Maia impôs, dentro da Câmara, uma agenda de combate ao Covid e esqueceu todo o resto. Mas o orçamento de guerra não foi aprovado, o auxílio emergencial, o que o governo pediu que não passou? E a reforma tributária, que, por exemplo, não é do governo, estava pautada dentro da casa. Onde é que foi parar o relatório? Que não tivéssemos ambiente para aprovar o relatório. Mas cadê o relatório? Deputado, então, existem pautas que nós Mas não é uma questão de prioridade? O país estava passando por uma pandemia. O que o Maia fez foi priorizar o que, de fato, dava ali um norte para as pessoas que estavam desassistidas. Comissões não estavam funcionando. A comissão da reforma tributária, por exemplo, ela funcionou. Eu não estou dizendo que ele não priorizou em plenário o que deveria ser priorizado. Foi priorizado. Mas por que as comissões que estavam andando paralelamente não apresentaram relatórios para a gente poder continuar tocando a parte econômica? Porque você vai perceber o seguinte, a pandemia vai passar. E se nós não cuidarmos da parte econômica, o Brasil pode vir a ter problemas, como já estamos tendo, de inflação, uma falência generalizada do setor produtivo, que o dano vai ser, no final, muito maior do que só o dano da pandemia. Estou ignorando a pandemia? Zero. Votei em todas as pautas favoráveis para que pudéssemos ajudar a população nesse momento de que nós estamos passando pandêmico terrível, com vidas perdidas. Acho até erros gravíssimos quando alguns subestimam o que está acontecendo. Nunca subestimei, mas é inadmissível você não ter uma comissão paralela. Até porque no plenário só podia entrar os líderes. Você teria ali, no mínimo, 490, 480 deputados à disposição para trabalhar em comissões econômicas. Agora, deputado, não seria uma vitória para o Rodrigo Maia, por exemplo, aprovar uma reforma tributária, uma administrativa que acabou ainda não chegando direito ainda, mas o Rodrigo Maia tinha todo o interesse do mundo em aprovar, sair com uma reforma da Previdência, ainda sair com uma reforma tributária no currículo. O que era passado para a gente é que o tempo todo era que o governo não queria aprovar, por exemplo, uma reforma tributária, porque quando você aprova uma reforma tributária vai ter gente que não vai gostar. E aí isso podia influenciar na votação da Câmara. Bom, vou discordar de você. Eu tenho aqui a pauta do presidente da República. Item número 1, PEC 45, que é do aliado do Rodrigo Maia, para ver que o governo não tem nenhum tipo de ambiente hostil contra quem quer que seja. Ele coloca assim, PEC 45, reforma tributária. Item número 1. Arthur Lira, por favor, esse é o meu item número 1. Discordo, é incrível, né? Completamente diferente da narrativa. E você nunca escutou isso do governo, você escutava isso de dentro da casa, dizendo que o presidente... Mas isso não poderia atrapalhar as negociações para a presidência? Porque depois que o Lira é eleito,
aí Renato, posso falar a verdade? A gente finge que o mundo não está acontecendo o que está acontecendo, mas a verdade é que estão brigando por 2022. Querem derrubar o Bolsonaro, querem que ele não seja reeleito e travar a pauta econômica é o que vai fazer isso acontecer. Já discordei do presidente, inclusive aqui nesse programa, de vários posicionamentos dele. Eu tenho personalidade suficiente para discordar e concordar. Mas você travar a pauta econômica para que em 2022 o presidente chegue enfraquecido e perca as eleições com argumentos que ele não cuidou da economia, ou que ele não é um bom presidente, que tomou decisões erradas, isso é o que estava acontecendo. A verdade é, não iria, se Rodrigo Maia tivesse feito o candidato dele de novo, o Brasil iria mais uma vez passar por mais 2 anos com pauta econômica travada, porque quer derrubar um presidente, não cuide da economia ou da energia do país. Com todos os países, o que aconteceu no Amapá, teve problema energético, o candidato do Alcolumbre, com todas as emendas, com todo o poder dele, perdeu, que era o irmão dele, perdeu por questões energéticas. Energia e economia derrubaram todos os governadores e todos os presidentes em todas as histórias de todos os países do mundo. Então, qualquer estudioso com um pouquinho de discernimento sabe que se travar a economia do país, 2022 o Bolsonaro estaria perdido. Então, nesse momento, pensando no país, eu não comemoro em nome do Bolsonaro. Eu comemoro em nome da nação a troca pelo nome de Arthur Lira. É o eu sendo eliminado e o nós, parlamentares, nós, população, nós, palácio, ministérios, agora vamos ter a chance de mostrar e cumprir as promessas de campanha de todos nós. Eu mesmo prometi que eu ia fazer a reforma tributária. Eu não queria poder cumprir essa promessa da forma que a casa vinha sendo tratada, se preparando para 2022. E para 2022 dá certo, tem que minar a economia, porque minar a economia eu mino o Bolsonaro. Essa é a verdade. A reforma tributária está na lista das prioridades do presidente Jair Bolsonaro, está na lista, é a número 1. Agora, ela no ano passado foi entregue de forma fatiada, sem muito entusiasmo pela própria equipe econômica do governo em meio à pandemia. Então, uma prioridade do governo para 2021. Não foi prioridade para 2020. Agora, em 2021, o que pode mudar nessa caminhada, na tramitação da reforma tributária dentro da Câmara, para que, de fato, aconteça alguma coisa? E o que deve mudar? O que deve vir dessa reforma tributária? Já sabemos que não é imposto mais baixo, mas é o que, então? Então, na verdade, a proposta fala que não vai ter imposto mais baixo, mas vai depender do relator. E se ele encontra saídas técnicas, né, não adianta vir com especulação, porque para você desonerar qualquer que seja o setor, você tem que apontar onde você vai onerar. Nós não temos ambiente para ter redução da carga tributária. A carga tributária ela tem que se manter, mas nós podemos redistribuir essa carga. Eu posso diminuir da cesta básica, eu posso diminuir do supermercado, eu posso diminuir do setor que mais vai precisar agora, que é o setor de alimentos, e redistribuir isso para outras áreas. Eu fiz, em uma das comissões, eu participo, tanto da comissão da Câmara como da comissão mista, né, da Câmara e do Senado, a comissão especial. Em uma dessas comissões, que foi a comissão mista, o presidente da FEBRABAN, que compõe todos os bancos, me respondeu de algo que eu achei que ele jamais concordaria, que é o caso de voltarmos a ter um imposto sobre lucros e dividendos. E a minha proposta é, eu acho que para evitar especulação, eu só acho, com estudos que eu fiz no Banco Central, no Ministério da Economia, entre parlamentares, entre Sindifisco, Fenafisco, todos os órgãos, Anfip, que compõem a parte tributária desse país, todo mundo concorda que você quer evitar especuladores que não geram um único emprego e só ficam ganhando dinheiro especulando no mercado, você precisa ter lucros de dividendos como os Estados Unidos possuem, como a Europa possui. Mas você tem que dar algo em troca para o setor produtivo aceitar. E eu propus isso para ele. E se diminuíssemos o imposto de renda à pessoa jurídica, os bancos aceitariam? Ele deu um pulo, está gravado, está no meu Instagram, quem quiser ver lá, Luiz Miranda USA, ainda mantém o mesmo Instagram, vai ter lá a entrevista do presidente da FEBRABAN dizendo, eu topo agora. Só aí nós aumentaríamos a arrecadação suficiente para exonerar significativamente, por exemplo, a tributação sobre alimentos, sobre supermercado, que reduz já bem para a população e eu dou poder de compra para a população. Feito isso, eu posso tentar fazer o mesmo sobre combustíveis, que isso é uma reforma de verdade. O presidente, para reduzir cada centavo de diesel, que os caminhoneiros estão ameaçando fazer, né, uma paralisação, cada centavo ele precisa apontar onde ele vai entregar 800 milhões. Então, para cada centavo, ele tem que indicar 800 milhões. Se não for na reforma tributária, é impossível. Então, quer dizer, ele teria que ter aí quase 30 bilhões para poder apontar, para poder tirar os 33 centavos que o governo federal arrecada sobre o diesel. E só para dar um desconto de 33 centavos. Então, quer dizer, é muito complexo o nosso sistema tributário. Além de um sistema muito complexo, ele é um sistema duro, injusto, regressivo, que
que não ajuda o país a crescer. Se tratarmos só de simplificação, é melhor não fazer mesmo. Aí eu concordo com a agenda do governo federal, de não ter tocado o assunto, porque não é mais prioridade. Prioridade só de simplificar não resolve o problema da nação. O problema hoje, principalmente pós-pandemia, vai ser recuperar a economia. Recuperar a economia é dar poder de compra, população consome, consumindo mais eu preciso contratar mais empregados. Se eu preciso contratar mais empregados, eu tenho mais imposto de renda sendo arrecadado e mais pessoas consumindo. Eu crio um ciclo virtuoso. E nós, com fé em Deus, agora, nesse ano de 2021, aprovando a reforma tributária, teremos um 2022 com a economia mais aquecida. E certamente, com todos nós ganhamos com isso. Quer assim, quer não, nós estamos aqui numa empresa. A Record é uma empresa que, para manter seus empregados, precisa de anunciantes. Se o comércio vai bem, a indústria vai bem, todos nós ganhamos, a emissora ganha, eu ganho, toda a população ganha. Precisa de uma reforma tributária mais ampla. Para fazer uma reforma tributária mais ampla, eu preciso ter o Congresso alinhado com o Palácio. Se eu não tenho os dois alinhados, pensando igual, infelizmente seria impossível. E com o ministro Paulo Guedes. Esse daí eu vou conversar com ele, ó, no ouvido. Sou presidente da Frente Parlamentar, ministra da Reforma Tributária. Já pedi uma agenda com ele para a próxima semana. E a nova CPMF? Que a gente precisa tratar disso. Ai... Poxa, você sabe que na PEC 128 eu coloquei um negócio desse, né? Não, que o senhor está falando em alinhamento, em diálogo com o governo. Agora uma mesa, né, na Câmara dos Deputados que vai estar mais afinada com os projetos do governo federal. O projeto da equipe econômica para a reforma tributária inclui um novo imposto nos moldes da CPMF. Por mais que vocês não gostem desse nome, nova CPMF. Bom, sabe como é que foi que eu coloquei no meu projeto, o nome desse projeto? Vai ter o novo imposto. Eu coloquei assim, ó, no meu projeto, na PEC 128, tem lá sim uma cobrança sobre movimentação financeira. Eu chamo ele de ICC, Imposto de Combate à Corrupção. Porque no momento que eu sei todas as transações, porque eu estou tributando ali um pouquinho, 0,10, né, em todas as transações financeiras, eu sei exatamente tudo que está ocorrendo no país. Só que o que vai acontecer? Setores que não têm interesse que isso ocorra, faz uma puta campanha dizendo que é uma nova CPMF, vai tomar dinheiro da população. Então, vou aproveitar que eu estou aqui. Um exemplo clássico. 1% sobre 10 mil, um salário de 10 mil reais, nós estamos falando de 100 reais. 0,10 são 10 reais. É a 10ª parte de 1%. Se eu cobro 0,10 numa nova CPMF, como você chamou, ou no ICC, Imposto de Combate à Corrupção, do salário de uma pessoa que ganha 10 mil reais, na hora que entra, e na hora que ele gastar todo o dinheiro dele, ele pagou 20 reais. Só que se eu for reduzir, usar esse dinheiro, que era a proposta do Paulo Guedes lá atrás, sobre a folha de pagamento, como proposto, em pelo menos 10% dos 20 que saem de uma folha de pagamento, 10% de 10 mil são R$1.000. Eu tiro 20 seu, que eu acho que não vai ser só 0,10, acho que vai ter que aumentar isso para um pouco mais, 0,50. E se fosse 0,50, quando entra é R$50, quando sair desses 10 mil, mais R$50. Eu pago 100, ganho 1.000 de poder de compra. Porque não é o trabalhador que vai pagar essa conta, o trabalhador vai ganhar com isso, muito. Todos nós vamos ganhar muito. Quem vai pagar essa conta são os especuladores. Esses não querem. Esses ficam brincando com dinheiro para dentro, para fora, especulando no mercado, não quer pagar sobre movimentação financeira, até porque a lavagem de dinheiro desaba. O cara está comprando moeda criptografada para esconder os esquemas dele, desaparece, porque na hora de comprar tem que ter dinheiro para um lado e para o outro. Então, esse imposto, ele vai trazer uma solução, inclusive, para muitas coisas erradas desse país. E quem ganha é a população, pelo menos o trabalhador, o comerciante, todos, porque o comerciante também paga o imposto do empregado. Todo mundo ganha com esse imposto. Mas não é assim que ele foi vendido. Infelizmente, a última gestão da casa, por algum interesse com o sistema financeiro especulativo, não tinha interesse nem de tocar no assunto. Eu acredito que ele tem que ser analisado. E é plenário. E pecamos no plenário, porque o plenário, ele existe para isso. Certamente alguém vai destacar, vai tentar tirar da proposta. Se tiver voto para tirar, perdemos. Mas eu acho que a discussão é válida. Isso é democracia. A população tem o direito de entender melhor. Os parlamentares têm o direito de estudar melhor e tomar a decisão se vamos ter um imposto sobre movimentação financeira para aumentar o poder de compra do trabalhador e do comerciante, ou se não devemos ter isso porque um setor de 2,7% de interessados acham que o resto do país não deveria ter voz. Isso só o plenário pode decidir. Bom, e daqui a pouco a gente continua conversando e você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais. E o JR Entrevista faz um rápido intervalo. Na volta, a gente fala sobre as ações de enfrentamento à pandemia do coronavírus pela Câmara dos Deputados. Não sai daí.
De volta com o JR Entrevista, o nosso convidado de hoje é o deputado federal Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal. Deputado, hoje o presidente Jair Bolsonaro esteve com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, entregou aí uma lista de prioridades, entre elas privatização da Eletrobras, autonomia do Banco Central, reformas tributária, administrativa. Eu sei que você tem uma cola e uma lista aí da Câmara. O que a gente tem também de mais interessante dessas prioridades? Foram 15 projetos apresentados para o Senado e 19 para a Câmara dos Deputados. Esses projetos, no Senado, ele focou mais em assuntos mais densos, mais complexos, talvez por serem mais fáceis de serem discutidos no primeiro momento dentro do Senado, por terem um menor número de parlamentares. Então, você tem, por exemplo, como item número 1 no Senado, a partilha do petróleo e do gás natural. Número 2, modernização do setor elétrico. Número 3, ferrovias. Número 4, a PEC emergencial, que foi uma promessa de Arthur Lira, que ele iria focar nisso. Então, quer dizer, você tem esse apoio e iria focar no Senado, para que a PEC administrativa e tributária começassem pela Câmara. A PEC dos fundos públicos, você tem o Pacto Federativo, uso dos fundos públicos para o combate da pandemia. Porte de arma vai ser tratado no Senado, lei de drogas, Estatuto do Índio, cobrança de pedágio, cabotagem, startups, eficiência administrativa do GovTech e, por último, o Fundo de Investimento Agrícola, isso no Senado. Na Câmara dos Deputados, teríamos a reforma tributária como item número 1. O presidente, inclusive, disse que é prioridade 0, e o Arthur Lira também prometeu isso na campanha dele. Aí você tem as debêntures, privatização da Eletrobras, marco legal do mercado de câmbio, mineração em terras indígenas, registro, posse e porte de armas de fogo, normas aplicáveis a militares em GLO, aumento de pena em caso de abuso de menores, documento único do transporte, o homeschool, reforma administrativa, licenciamento ambiental, concessões florestais, regularização fundiária, teto remuneratório, superendividamento, autonomia do Banco Central, lei do gás e depósitos voluntários. Essas são as pautas que, segundo o Palácio, se forem priorizadas, atendem os anseios do governo. Agora, sabe o que eu senti falta? Aí, auxílio emergencial, não vai ter? Não, o auxílio emergencial só vai ser tratado depois da PEC emergencial e da instalação da CMO e, por consequência, da LDO. O governo teme entrar nesse assunto, eu conversei muito com o presidente sobre isso. Falou, Luiz, você acha que eu não quero? Eu quero, eu preciso, é necessário, porque senão até a economia vai dar uma travada, porque tem muitas pessoas desempregadas. Escutei isso, do presidente, só que, poxa, eu não tenho orçamento. Eu não sei o que eu posso, o que eu deixo de poder fazer. Pois é, a prioridade 0 não devia ser a aprovação do orçamento que tinha que ter sido feita no ano passado? Exatamente. Aí respondo também mais uma pergunta dela. Por que o Rodrigo Maia não instalou a CMO junto com a Alcolumbre? Por que não foi feito isso? O que aconteceu? Tivemos Nós, uma parlamentares, briga. não sabemos. Sabemos, claro que sabemos. Pelo poder, mais uma vez, de quem seria o presidente. Foi uma briga, uma disputa para ver quem comandaria a comissão mista de orçamento. Não se chegou a um acordo e pronto. Não foi acabou, votado. nós ficamos na mão. E exatamente por isso o governo não tem... Vamos lá, não sou governista tão extremista ao ponto de ser injusto com a população, com narrativas exageradas e muito menos de ser injusto com o parlamento. Eu sou base, acredito que sendo base eu consigo ajudar o país, porque você consegue ter diálogo com o Palácio. E observando como base, o governo queria ter a LDO agora, pronta já, desse ano, o orçamento desse ano. Ele não tem. Qualquer decisão hoje do presidente nesse sentido, ele está cometendo crime de responsabilidade que pode agravar muita situação contra ele. Quer dizer, os mesmos que gritam de um lado que querem auxílio emergencial, sabem que ele não pode fazer agora. Então, precisamos urgentemente instalar a CMO, que foi promessa também de campanha de Rodrigo Pacheco, juntamente com Arthur Lira, de que, instaladas as casas, mesas definidas, a primeira pauta é CMO e você partir para aprovar o orçamento, a LDO, para que nós possamos ter condição de tomar essa decisão. E, certamente, eu acredito que esse assunto ele não vai ser furtado, não só do parlamento, mas também por parte do Palácio, porque é necessário. É necessário. Mas falar agora é mentir, é enganar a população. É você pregar para fora, porque você não tem instrumentos legais para poder postergar o auxílio emergencial. Mas isso no teto, sem estourar o teto de gastos. Exatamente. Por isso precisamos aprovar. E certamente o relator da LDO vai ter aí a sensibilidade de entender que nós vamos precisar criar uma solução para isso, sim.
Agora, como se dará essa solução? Mais uma vez, a democracia vai falar mais alto. O parlamento vai tomar essa decisão em conjunto. Os membros da comissão mista do orçamento, juntamente com o plenário, tomarão essa decisão para dar condição do presidente ao fazer. O presidente não faz só na canetada. Isso é até uma maldade, né? A gente fica sempre jogando tudo para o peito do presidente, achando que ele pode fazer o que ele quer. Ele não faz o que ele quer. Ele faz o que, alinhado com o parlamento, talvez por isso o desespero de aprovar um nome que não seja contra ele. Eu até brinquei, poxa, mas dizem que o Baleia seria mais governista do que o Arthur Lira. Eu falei assim, rapaz, na dúvida, aposta num cara que não é governista, mas pelo menos não é oposição. O que o presidente precisa hoje é que não tenha oposição para poder aprovar, por exemplo, o orçamento, para dar um auxílio emergencial, se for o caso. Então, essa foi a visão que conquistou aí 302 votos. E na declaração conjunta dos presidentes do Senado e da Câmara, tem também uma preocupação, né, com as medidas de combate à pandemia de coronavírus. Essas medidas todas também vão depender, primeiramente, desse orçamento, da aprovação do orçamento, e como que o senhor vê que medidas que poderiam e vão ser tomadas no decorrer desse ano pelo Congresso? Bom, uma das medidas importantes que pouco é falado é que o presidente, no ano passado, assinou um cheque, através de um MP, de 20 bilhões à disposição para a compra de vacinas. Então, por exemplo, dinheiro não tem as vacinas disponíveis. Agora a Anvisa acaba de anunciar de que a terceira fase não será mais necessária para a aprovação de uma vacina. E provavelmente o parlamento terá que fazer urgentemente uma ação para mudar a lei que aprovamos de quais vacinas podem vir para o Brasil, para dar espaço para entrar, por exemplo, um Sputnik, que diz que tem disponível alguns milhões de unidades para mandar para o Brasil e tem uma eficácia de, segundo informações que eu recebi, sem precisão, obviamente, precisamos verificar, mas de 91%. Então, quer dizer, você não pode abrir mão dessa possibilidade. Feito isso, nós passamos a ter uma condição de falarmos não mais em fecha tudo, usem máscara e tudo, e sim em vacinar a população de fato e verdade, porque somente assim nós vamos poder voltar a ter uma vida normal e ainda assim gradativa. Como você não tem 100% da população vacinada, vamos ter que manter o uso de máscaras, o distanciamento e todo o procedimento para agradar, inclusive, aqueles que pregam que isso é o único caminho. Isso não é o único caminho. O único caminho é vacinar a população. Então, quer dizer, uma ação que já está feita, não vai ser feita. O que o parlamento tem que fazer é dar condição, porque foi votado no parlamento, tem uma lei que foi votada, que fecha uma quantidade muito limitada de vacinas, que a gente precisa expandir isso, para que outras marcas, outros fabricantes tenham condição de vender para o Brasil. E alinhado com o que foi feito agora pela Anvisa, foi muito bom eliminar a terceira fase, porque nós sabemos que não vamos encontrar uma vacina perfeita, mas nós precisamos vacinar a população. Agora, deputado, em um minutinho para a gente ir para o próximo intervalo, como é que o senhor viu a condução aí do governo federal em relação à campanha de vacinação contra a Covid? Eu acho que pecaram no início com narrativas, né? Porque o processo estava rodando. Se você fala só como é que o processo estava rodando dentro do Ministério, porque o Pazuello tem uma relação, o ministro tem uma relação muito boa comigo, a gente conversa constantemente, estava rodando normalmente o processo. Mas algumas narrativas, infelizmente, algumas declarações criam um ambiente que parece que existe um certo desinteresse pela vacinação. Só que dentro do governo é consenso que a vacinação ela é prioritária, porque só vai conseguir destravar a economia, que é a bandeira do presidente, se vacinarmos a população. Então você tem aí uma narrativa e tem uma realidade. A realidade, no papel, é de que todos os procedimentos estão sendo tomados para vacinar 100% da população. E o presidente Jair Bolsonaro já foi convencido de abandonar a narrativa? Rapaz, eu venho escutando ele está preocupado com a validade da vacina. A duração da vacina são de só 6 meses. Se for verdade, nós temos um problema terrível. Precisamos encontrar uma vacina que realmente resolva o problema. Senão, eu tomo a vacina hoje, daqui 6 meses vou pegar de novo o coronavírus. Corro o risco de pegar até de morrer, porque você não sabe qual vai ser a variante, né, que é o que vem acontecendo em Manaus. Isso é um caso seríssimo, não é só vacinar. Qual é a durabilidade dessa vacina? O presidente tem informações precisas, e eu também já verifiquei, que dura 6 meses. Quer dizer, o anticorpo fica no seu corpo por 6 meses. Então, ele não está tão errado quando ele fala assim, gente, a gente está caminhando por um caminho que a gente não tem solução. Todo mundo quer que eu faça uma mágica, mas o mundo inteiro está no mesmo barco, está perdido. Então, talvez falta aí a forma de falar. Ele fala de uma forma que, infelizmente, as pessoas não compreendem exatamente o que ele quer dizer. Não está dizendo que não tem que vacinar, mas que ainda assim precisamos correr atrás de uma solução, de uma vacina nossa, de algo que a gente consiga aqui dentro de casa resolver o problema, porque o mundo ainda não resolveu o problema. Quero continuar nessa pauta, mas o JR Entrevista faz uma pausa agora, no próximo bloco, também os bastidores da divisão dentro do DEM, depois da eleição para a presidência da Câmara. A gente volta já.
O JR Entrevista está de volta. E aqui com a gente o deputado federal Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal. Deputado, o senhor foi o primeiro parlamentar do Democratas a romper com Rodrigo Maia, que gostaria de ver todo o partido em apoio à chapa de Baleia Rossi. E depois nós tivemos uma divisão muito grande mesmo do DEM, que saiu oficialmente desse bloco de apoio à candidatura de Baleia Rossi. O que o senhor viu primeiro que os outros lá atrás, que tinha essa possibilidade de abrir mesmo essa divisão tão grande dentro do partido? Primeiro, eu posso até dizer que eu fui o primeiro dissidente do parlamento todo, porque os partidos ainda estavam se formando quando eu tomei a decisão. Foi antes da virada do ano. Primeiro, pela falta de diálogo. Ninguém é dono do meu mandato. Ninguém pode tomar a decisão de em quem eu vou votar de cabresto. Ninguém manda em mim dessa forma. Eu acho que tem que sentar no mínimo, olhar meus olhos, tem que tentar me conquistar, dar um beijinho, entregar uma florzinha, pagar um jantar. Tem que ter carinho. Você não chega e fala assim, você vai votar em fulano. Eu não sou cabresto de ninguém, não tenho telhado de vidro, não vou aceitar ninguém me tratar assim como fomos tratados. Foi muito errada essa atitude. Segundo, a composição do bloco e a agenda do bloco. A composição do bloco foi feita inicialmente com o PT. O partido que prometeu extirpar da terra o Democratas e seus parlamentares. O partido que prometeu que o Democratas deixaria de existir se dependesse do presidente Lula naquele momento das brigas em que o Democratas era oposição e acertadamente depois se provou os crimes que o Democratas denunciava de corrupção. Deputado, deixa eu só te interromper, porque o mesmo PT apoiou também Rodrigo Pacheco. Mas você está me interrompendo na minha entrevista ou a gente parou a entrevista? Não, na sua entrevista. O mesmo PT que votou no Rodrigo Pacheco, que também votou no Arthur Lira, que você olhar para o partido, você não pode olhar para os parlamentares. Eu lhe garanto, dentro do PT, tanto da Câmara como do Senado, tem parlamentares maravilhosos, que acreditam na defesa do trabalhador de verdade, que estão ali sem nenhum tipo de jogatina e não participaram de nada de errado de corrupção. Lhe garanto, dentro da Câmara tem vários, e a maioria. Mas quando eu olho para a instituição, alinhamento da instituição, é só olhar a pauta que foi apresentada para o Baleia Rossi. O item 3.6, por exemplo, é o impeachment. O que é um impeachment numa nação? 2 anos de nação parada. Aí eu estou no meio de uma pandemia, o povo desempregado, passando fome, gritando por um auxílio emergencial, eu vou meter um impeachment, porque aí não tem auxílio emergencial, não tem recuperação econômica, não tem emprego, não tem nada, eu acabo com o país. Isso é pauta? Não, fala a verdade, isso é pauta, isso é insanidade. Somente um louco, um doente fala de impeachment nesse momento. E se eu fosse um gestor da altura de um presidente de uma das casas, ou de um Supremo, de onde quer que fosse, eu guardaria, se eu tivesse certeza que houve crime de responsabilidade, que eu não vejo, mas outro poderia ver, eu pegaria a pastinha, botaria assim, ó, um dia cobrar dele. Porque pode cobrar depois, mas agora não é a hora. Agora é a hora de salvar a população. Agora é hora de salvar vidas, focar na vacina, focar na recuperação econômica, focar na recuperação de empregos, focar no auxílio emergencial se for necessário. É a hora de salvar o nosso povo, não é destruir a nossa nação, não. Então, aquela pauta foi suficiente para eu gravar um vídeo no dia 31/12, que também está lá no meu Facebook, no Instagram, declarando que a história do Democratas, por coerência, jamais deveria se aliar a essa pauta e muito menos a agenda que o PT impõe para o candidato Baleia Rossi. Somente por isso já era mais do que o suficiente. E a falta de diálogo, como eu disse, também colaborou, porque ninguém... Eu escutei muito isso, vocês traíram, o Democratas traiu, o Democrata... Como é que você trai alguém que não conversou ainda com você o que ele quer? Eu não sabia nem o que estava acontecendo. Do nada, a mídia vem me procurar e aí, vocês vão votar com o PT? Eu falei assim, não, calma. Voto com o PT em várias matérias. A Câmara votou aqui a pandemia inteira com o PT. Agora, a agenda do PT é diferente da minha agenda de direita, de centro-direita do Democratas. É totalmente diferente. Vamos olhar. Quando eu for olhar, só eu ter lá o impeachment como item 3.6 e o Baleia ter feito assim, com joinha, para mim acabou. Ele já não tinha mais meu voto e perdeu o voto de 21 deputados democratas. Em 30 segundos, Rodrigo Maia sai muito fraco de todo esse processo? Eu acho que o Rodrigo Maia vai deitar a cabeça no travesseiro nos próximos dias, vai refletir, vai observar que ele não foi traído, que ele não perdeu uma batalha, ele errou na condução desse processo. Ele errou e poderia ter saído um gigante e sai realmente menor, mas não por conta da sua qualidade legislativa, que fique para a história de que ele fez um grande serviço para o parlamento. Mas certamente errou muito e vai sair pequeno por causa desses erros na reta final, infelizmente, mas que ele tem que observar isso e saber que ele não foi traído. De certa forma, ele se perdeu e queria que alguns parlamentares, que por serem mais próximos a ele, se perdessem junto com ele. Era impossível.
Deputado, uma festa sem distanciamento social, sem uso de máscaras, seria a melhor forma de Arthur Lira comemorar a vitória? Rapaz, eu acho o seguinte, time de futebol ganha, todo mundo se reúne para fazer churrasco, fazer farra. É para comemorar um time de futebol. Eu vi um monte de imagens da Libertadores aí, inclusive vergonhoso, porque são os que pregam, mantém tudo fechado. Vamos observar lá. O estádio, na final da Libertadores, estava lá o governador Dória, o prefeito, todo mundo em farra, em festa pela final, né? Na verdade, mesmo o time dele perdendo, né? Que ele, infelizmente, teve o azar de perder, o Palmeiras levou, né? Ele estava em festa, fervoroso. Aí nós ganhamos uma eleição que vai mudar o país, que é a reforma tributária, administrativa, PEC emergencial, quem sabe o que mais nós vamos conseguir aprovar. São as pautas do nosso parlamento. Você quer controlar essa comemoração daqueles que nunca pregaram o fecha tudo, daqueles que nunca pregaram a máscara e por aí vai. Então, assim, é complicado. Eu prefiro abster de comentários. Mas quem estava ali não são os que pregam o fecha tudo. Isso eu lhe garanto. Deputado, obrigada pela entrevista. E o JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Obrigado uma vez mais pela participação do senhor aqui com a gente, deputado. E obrigado também a você pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.